Hoje a gente vai falar sobre aromaterapia e óleos essenciais, um tema lindo com quem entende do assunto com profundidade, gente. Eu tô aqui com o Wagner Azambuja. Ele é diretor da Quinari e da Sintaroma, que são empresas paranaenses, né, Wagner? Correto, e há mais de 20 anos já trabalha com isso. Então, ó, não é modinha, é uma ciência séria, né, Wagner? Eu acho que você veio muito para trazer esse discurso aqui hoje, nos enriquecer de informação. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, viu? É uma honra tê-lo aqui. Joia, menina. Então, eu que agradeço essa oportunidade de a gente poder falar um pouquinho, né, sobre óleos essenciais, óleos vegetais, os hidrolatos, perfumes botânicos. É mesmo, a Quinari já vai além, né, dos óleos. É onde esses produtos aí se enquadram dentro da aromaterapia. Ah, joia! Então, vamos começar assim, Wagner, se apresenta. Tá. E principalmente apresenta a Quinari e a Sintaroma, né, para as pessoas que ainda não conhecem. Então vamos lá, menina. A Quinari, ela foi fundada em 2002, né, pelo meu pai. Meu pai se chama José Azambuja e ele trabalhou por mais de 20 anos antes, né, de fundar a Quinari, numa multinacional espanhola de químicos aromáticos. Tá. Né? Então ele era o diretor comercial, né, desse grupo, que eles têm unidades em todo o mundo praticamente. Certo. E ele era o diretor aqui no Brasil. Quando ele se aposentou, isso em 2001, 2002, ele gostaria muito de continuar fazendo aquilo que ele fazia, né, que era a parte comercial, né, mas sempre voltado ali para os químicos aromáticos. Né, então, aí veio a inspiração dele em abrir esse CNPJ, né, que é o da Quinari, e é o mesmo CNPJ até hoje. Até hoje. Isso. E ele já fez a sucessão, Wagner, ou ele ainda atua lá? Ele né? atua, Ah, atua sim. Então, ele é o nosso conselheiro-chefe lá. Entendi. Ele tem muita experiência, né, Milena? Claro. Viajou o mundo todo, conhece muitas indústrias, conhece muita gente. Então, ele tem uma bagagem e uma expertise, então, nesse ramo, né, que eu admiro e aprendi muito com ele e sou grato por isso. Ele traz essa bagagem de vida, mas tu Exato. acabou optando por isso, né, daí na tua formação, né? Antes de assumir a empresa, como é que foi, assim, essa tua... Essa é uma história que eu vou tentar resumir. Tá. Bom, então ele fundou, né, a Quinari em 2002. E nessa época, Milene, eu cursava, né, a bacharelado em informática lá em Ponta Grossa, na UEPG. Isso. Hoje o curso se chama Engenharia de Software, né? Tá. Aí eu sempre disse que não trabalharia com meu pai. Sempre, porque desde pequeno, porque ele entrou nesse grupo espanhol, eu era pequeno, bebê, né? Então, desde sempre, eu acompanhei meu pai em várias viagens, ele sempre me levou, né, quando tinha a oportunidade de me levar. Então, viagens para São Paulo, Rio de Janeiro. Nessa época existia ainda muito plantio de canela sassafrás no estado de Santa Catarina, né? Então, eu sempre estava com ele, né? Então, desde muito cedo, eu me recordo, eu com 8 anos, 9 anos de idade, entrava no Passat dele e sempre tinha óleo, né, derramado, sempre... Tá, então eu cresci, né, vendo tudo isso. Mas, né, aquela coisa da rebeldia dos jovens, né? Claro. Então, não, isso aqui não é pra mim, tá? Tem então, até eu fui ranço, não odeio. Não, então isso aqui não é pra mim. Aí fui fazer informática, fiz, né, concluí o curso em 2006. Fiz uma pós depois, né, em redes de computadores. Nossa. Concluí em 2008, na UTFPR, lá. Ok. Aí surgiu uma situação que a Quinari estava mudando de endereço. Tá. Né? Meu pai estava indo para uma sede própria. Né? E ele me chamou para fazer a parte de redes. Né? Da nova sede. Da nova sede.
E nesse tempo também eu já estava trabalhando na prefeitura lá de Ponta Grossa, na área de informática. Então, aí eu estava lá, montando a parte de redes, aí bati o telefone. Como eu cresci vendo ele fazer o que sempre fez, então eu conseguia atender o telefone e conseguia conversar com as pessoas a respeito de um determinado produto e tal. Aí eu comecei a pensar, puxa, mas sabe que isso aqui pra mim, né, claro, mas sabe que isso aqui é melhor que informática? Sério? Foi despertou. Assim. Exato. Foi assim, nessa necessidade, né, que ele tinha. Eu fui para lá para resolver. O óleo tal, né, tem qualquer quantidade, preço, da onde que ele vem. E para mim isso era natural. Claro. Né, eu conseguia conversar tranquilamente. Com naturalidade. Exato. Daí, foi em 2007, já, 2008, aí eu comecei larguei mão, né? Largou a informática. Largar a informática porque a gente sempre está precisando, né? Não, mas como Exato. Então, aí abandonei e comecei a atuar de fato na Quinari. Tá. Né? O CNPJ que já existia e tal, já estava no mercado. Aí, puxa, eu gostei tanto que fui depois fazer o curso de farmácia. Pois é, eu pensei que a tua formação fosse só, entre aspas, farmácia. Eu conheço dali pra frente. Tu não sabia que tu tinha uma bagagem. Exato. Ai, que legal. Aí eu fiz farmácia, adquiri conhecimentos técnicos, né? Daquilo que eu não tinha até então, uma outra forma de visão, né? E estamos lá. Então esse foi o início. Resumidamente foi assim. E foi melhor do que teu pai podia imaginar, eu penso, porque talvez ele já tivesse até desistido que o filho fosse tocar a empresa, será que não? Eu acho que qualquer dia nós vamos fazer essa pergunta para ele. Que eu não sei a resposta. Porque parece tão casual, né? Tipo, tu foi lá fazer um trabalho foi acabou assim. Se apaixonando. Isso, se apaixonando de fato. Exato, né? Porque eu vejo acabou você virando... falar... Sim. Você ama isso, né? Sem dúvida. Não me vejo fazendo outra coisa da vida. Que legal. E, bom, a empresa foi fundada, nasceu em Ponta Grossa e permanece até hoje. Exatamente. Né? Então, depois, nós tivemos uma experiência, Milena, vou contar rapidinho, né, de plantio de hortelã, né, visando a extração de óleos essenciais. Chegamos a fazer extração de óleo essencial de menta piperita, né, que é a hortelã-pimenta. Mas aí, por conta... nós tínhamos a ideia de fazer tudo orgânico. Né? Então, não usávamos defensivos, nada disso. Mas aí, para você ter, né, essa certificação orgânica, é algo que te exige uma série de coisas que nós, na época, não tínhamos como resolver. Por exemplo, né, o nosso vizinho do lado tinha plantio de soja, né, e claro, defensivos e tal, então não tinha como... Aí, lógico, o óleo ficava com preço alto, né? E tu perdia a competitividade. Perdia a competitividade, né? Então, nós sempre importamos óleo de menta piperita dos Estados Unidos, isso já lá da época do meu pai, né? Que é o óleo de menta piperita norte-americano. Então, eu chegava para você, Milena, e dizia assim, olha, Milena, eu tenho aqui óleo norte-americano, custa tanto, é um óleo bom, você sabe que é bom, né? É um óleo de excelente qualidade. E eu tenho o meu que eu produzo aqui. Mandava foto, menina. Mandava, né, a gente lá trabalhando, assim, para mostrar para o cliente o que ele estaria pagando. Mas, comércio é comércio, né? Não. Então, eu não tinha como vender, porque o meu custava 2, 3 vezes mais. Perdia. Então aí nós abandonamos essa parte, né, da extração de óleos essenciais, né? Nós não tínhamos um plano B. Se não der a hortelã-pimenta, vamos fazer o quê? Nós não tínhamos isso. Até porque meu pai tinha uma experiência bem profunda nessa parte da menta. Né, da menta. Até o estado do Paraná foi um dos maiores produtores aqui do Brasil, na época que óleo de menta bombava. Sim. Ali a região de Assis, Chateaubriand, foi uma das regiões mais... Então ele tinha uma boa experiência em menta e não tínhamos um plano B. Aí depois, né, a aromaterapia começou a alavancar, né, veio a indústria, veio a Sintaroma.
Então, a Sintaroma é mais nova. Então a Sintaroma é a parte industrial. É a parte industrial, correto. A Quinari é a marca. Se tornou uma marca de varejo. Tá. Né? Lá quando meu pai abriu o CNPJ, em 2002, creio eu que ele não imaginava, naquela época, que, né, o curso das coisas fossem levar a gente para esse caminho. Sim, sim. Né? Então, se tornou, né? Ela virou uma marca de varejo por conta do crescimento desse mercado. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho das linhas, né? Exato, porque começou com isso aqui, certo? Isso, com os óleos essenciais em pequenas quantidades. Porque assim, Milena, antes, né? Quando o CNPJ da Quinari foi aberto, era aquela coisa de vender em grande quantidade, né? Isso. Tá. E que eu já vi lá na tua indústria. Eram tambores e tal. Aí sempre, poxa, Pina, mas por que não fracionar? Né? O mercado tá crescendo e tal. Aí a gente começou a fracionar. Mas cresceu, assim, além daquilo que a gente imaginava. Né? Então, a gente entrou no mercado de varejo posteriormente, né? E então tivemos que fazer alguns ajustes. Sim. Aí, normal, né? Por isso que a empresa sobrevive até hoje. Aí virou uma marca de varejo, né? Quinari é a marca de varejo e a Sintaroma a parte da indústria. Conforme o mercado expandiu, vocês foram se adaptando, claro, isso que garante a perenidade, né? E quem sabe teu filho um dia vai dizer, meu pai, quando deu aquela entrevista, não imaginava. Amém. Né? Mas vamos começar. Mas eu vou entender quando ele chegar na fase de rebeldia, né? Deixa passar. Deixa ele, né? Deixa passar, ele vai dizer, odeio óleos essenciais. Deixa ele, isso não é pra mim. Mas eu queria voltar até um passinho, porque senão a gente se empolga, eu me empolgo, né? Falando de produto e tal. Eu aprendi a gostar disso contigo, né? E vamos explicar para quem não sabe o que são de verdade os óleos essenciais, o que diferencia de essência, todas essas coisas que tu sabe que o leigo ainda não teve a instrução como deveria, talvez, né? Então vamos lá. Eu também me empolgo, né? E são temas que têm a sua complexidade e é difícil, muitas vezes, resumir. Então assim, Milena, os óleos essenciais, algumas plantas têm metabolismo secundário, né? E o metabolismo secundário das plantas, ele é adaptativo. Ou seja, plantas que sobrevivem bem em uma determinada região podem não sobreviver em outra região. Né? E esse metabolismo, que é o metabolismo secundário, ele é esse mecanismo de defesa e adaptação dessas plantas. Né? E é por intermédio desse metabolismo secundário que elas sintetizam os óleos essenciais. Então, os óleos essenciais no vegetal é isso, para defender contra pragas, por exemplo, insetos, a adaptação a um determinado solo, né, ali a região. É o sistema de defesa dela. Também, dá para dizer assim. É um mecanismo ali adaptativo de defesa, né, para ela tentar sobreviver em uma determinada condição. Então, os óleos essenciais surgem disso. Nem todas as plantas têm metabolismo secundário, né? Todas têm metabolismo primário, algumas têm metabolismo secundário e por conta disso que ali elas produzem esses óleos. Né? Então assim, se você pega o óleo essencial de lavanda, né? O óleo essencial de lavanda clássico da aromaterapia, plantado lá na França, em regiões de mais alta altitude, né? Eles vão produzir certos constituintes que são aqueles de interesse para nós. Né, para o objetivo do óleo essencial de lavanda, que é acalmante, relaxante, sedativo. Se você tira aquela planta e leva para outro lugar, ela vai tentar se adaptar. Se ela conseguir sobreviver, ela já começa a produzir outros metabólitos. Né? Porque o óleo essencial é uma mistura de vários constituintes químicos. Vários. É química pura, né? Sim, química pura. Então você pega o óleo essencial de rosa, ele tem lá mais de 300 constituintes. Né? Mas voltando aqui à lavanda, então ela vai se adaptar àquela região. E de repente ela pode não produzir aqueles constituintes, né, que caracterizam ela como sedativo, relaxante, calmante, né? Então aqui no Brasil tem a lavândula dentata, que é a lavanda brasileira. Hoje o pessoal já até está falando assim, lavanda brasileira, né? Ela tem um teor de cânfora
bem alto. E a cânfora, ela é estimulante. Nossa, é o contrário. Ela é excitante. E veja só, grosseiramente falando, grosso modo, todas são lavandas. Sim. Essa aqui é lavanda, aquela ali também é lavanda. Mas está vendo essa diferença, né? De você mudar a planta de região, ela, né, produz metabólitos diferentes. Tá. E ela vai produzir óleos com perfis cromatográficos distintos e ações. Efeitos distintos, né? Então, todas são lavandas. Então, é essencial que eu saiba a procedência, né? Sem dúvida alguma. A procedência, da onde aquele óleo está vindo. Existe a cromatografia, né? Que é uma análise, você submete o óleo a um equipamento, né, que é a cromatografia gasosa. Então, ali vai ter como se fosse a impressão digital, né, dos óleos. Tá. E vai dizer quais são os constituintes e a porcentagem. Então, a partir desse documento, você pode ter uma ideia, né? Se aquele óleo é X, Y, Z, dentro, de repente, da mesma espécie. E daí, para proteger, vou usar os termos super leigos aqui, né? Mas para tentar proteger a seriedade disso e que realmente banana seja vendida como banana e laranja como laranja, tem uma associação no Brasil, né? Que vocês fazem parte. Isso, existe a Abraroma. Tá. Né? Então, a Abraroma, que é a Associação lá Brasileira dos Aromaterapeutas. Algumas marcas fazem parte da Abraroma. Tá. E, sem dúvida alguma, todas as marcas que lá estão presentes são marcas idôneas. Porque são marcas importantes sérias. Essas associações que respaldam, né? Que protegem o mercado. Claro, eu sou da área de marketing, você imagina o tanto de prostituição que tem na minha área, eu imagino na sua também. E aquelas que têm uma associação forte blindam, né? Isso. Não consegue 100%, mas protegem o mercado. Então, aquelas marcas que fazem parte da Abraroma são marcas que o consumidor pode confiar. Pode confiar. Sem dúvida alguma, pode confiar. E a diferença para a essência? A essência, ela é sintética. Ela é, digamos, feita, né, com constituintes aromáticos, na maioria das vezes, sintéticos. Por quê? Porque você pega um linalol, tá? O linalol está presente em vários óleos essenciais, como na lavanda. Como no óleo de pau rosa, né? Então, é um dos constituintes presentes no óleo essencial. Você pega o linalol natural, ele tem um valor. Você pega o linalol sintético, feito, digamos, por laboratório, tem outro preço, muito menor. Claro. É a mesma molécula, sim. Tá. Quimicamente, é a mesma molécula. Tá. Mas eles são, um é natural, outro é sintético, né? Então, existe essa diferença. Então, você produz a essência com base nesses constituintes sintéticos. Tá? Então ela vai ficar muito mais barata e lógico, Milena, assim, eu também trabalho com essências, tá? Eu sou de um ramo de químicos aromáticos. Claro. De químicos aromáticos. Então você pega uma essência de lavanda e você pega um óleo essencial de lavanda, de boa procedência, claro. Você cheira um e cheira o outro. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O óleo essencial, aquilo vibra. Tá. Aquilo... Para mim, tem vida. Tá. Entende? A essência não tem absolutamente nada. Não é que é um problema ter essência, acho que é isso que você está falando. Claro essência tem seus usos, né? A questão é você achar que está usando uma coisa independente. Claro. Sim, confundir as coisas. Exato. Aqui, por exemplo, né, nosso bate-papo é aromaterapia. Então, a aromaterapia são óleos essenciais. Pressupõe, né? Óleo essencial, sim. Agora, a essência você vai usar em diversos outros produtos, né? Fins, a essência, ela não tem fins terapêuticos. Não. Em resumo, não. Né, é isso. Ou seja, não dá para tratar algum benefício, que é o que a aromaterapia traz com essência. Não. Então, eu poderia dizer que a essência é um perfume, por exemplo, um perfuminho? Pode. Sabe por quê? Porque essas essências, elas são também feitas, constituídas por vários químicos aromáticos. E o que é um perfume? Um perfume é exatamente isso. Você vai misturando moléculas. Você mistura essa molécula com aquela, você faz a nota de fundo, depois aqui em cima, depois lá as notas de topo, né? Então, um perfume é isso. E uma essência também é isso. É uma mistura de moléculas. Você pega a essência
a essência da lavanda, né? Para você fazer a essência da lavanda, tem vários químicos lá que você usa até você montar ela. E o óleo essencial de lavanda é Agora, o óleo é a natureza, né? A natureza, é a lavanda pura. Isso, a natureza que produziu isso, Tá. né? De maneira ali natural, orgânica. Tá. Né? Então, aquilo, como eu te falei, aquilo vibra, né? Tu pode falar um pouquinho da extração, porque é mágico o que acontece para se conseguir um vidrinho desse aqui, né? Sim. E então fala um pouquinho da extração, porque a essência a gente já entendeu, é sintética, Tá. é laboratório, Sim. mistura coisas Correto. e acontece. Certo. E isso é natureza. Então, Exato. como que o homem tira isso da natureza? Então, há várias formas, Milena, assim, de extração, né, dos óleos essenciais. Tá. Nós temos o arrasto de vapor, que é a forma mais utilizada, isso no mundo todo, porque ela é, entre aspas, mais barata. Entre aspas, porque você vai usar aço inox, né? Aço inox é caro, então a gente diz, é uma forma barata, mas espera aí, né? Sim, não é tão barata, né? não é bem por aí. Tá, mas é o arrasto de vapor. Os óleos cítricos, por prensagem, né? Você tem uma técnica chamada de infloração, onde você coloca as pétalas das flores, né, numa gordura ali, depois você consegue fazer a obtenção do óleo essencial. Tem óleo essencial extraído por fluidos supercríticos, né, que é o CO2. Então tem várias formas. Mas eu acho que aqui dá só para a gente dar uma palhinha do arrasto de vapor, Tá. que é a mais comum. Né? Tá. Então você joga lá a matéria-prima vegetal num tonel de aço inox e entra vapor por baixo. Entra o vapor sobe, passa pela essa biomassa, matéria-prima vegetal, né? Passa por ali e extrai esses constituintes, né? Toda essa química presente nas plantas. E ela sobe e depois cai num condensador, né? Ela passa, na verdade, por um condensador, onde acontece o choque térmico, o resfriamento. Ela volta para o estado líquido e depois você separa, né? O que é o hidrolato, que nós também temos hidrolato, do óleo essencial. Então, grosseiramente, é assim que funciona. Entendi. Né? É tipo uma decantação no final do que é hidrolato e do que é óleo essencial? Isso, eles naturalmente, né, os óleos essenciais, Melina, a maioria, eles têm uma densidade menor do que a água. Né? Então, ele vai boiar, né? Ele vai ficar por cima, o hidrolato vai ficar por baixo. A maioria, claro. Tem óleos essenciais que é o contrário, mas a maioria fica em cima. Então você coleta aqui o óleo essencial e pega a parte de baixo, que e o você vai ter o hidrolato. Serve para quê, Wagner? Daí? O hidrolato é assim, o hidrolato, dá para dizer que é a fração aquosa ali da destilação para arrasto de vapor. Tá? É um produto que tem alguns constituintes. Que até vou mostrar para as pessoas, aqui, ele é em esse spray, aqui é o né? em spray. E esse aqui é gotinha. Exato. O óleo essencial é gotinha. Esse é o óleo essencial e aquele é o hidrolato. O hidrolato ele é um produto, por ter uma fração, por ele ser aquoso, e ele tem ali alguns constituintes, até mesmo dos óleos essenciais presos, né, nessa fração aquosa, mas ele é um produto mais brando. Né? A pessoa pode aplicar, por exemplo, diretamente na pele, sem problemas, né? Não demanda uma diluição, né? Não precisa fazer isso. Já o óleo essencial, né? Nós indicamos sempre a diluição do óleo essencial antes do uso. Né? Tópico, enfim, né? Sempre a diluição, porque o óleo essencial ele é mais concentrado, vamos usar essa palavra, né? Ele é mais concentrado. Eu aprendi contigo algo como uma gotinha corresponde a não sei quanto de chá. Exatamente. É uma mega concentração, isso mesmo, isso mesmo. Por isso então tem você que usar precisa, com seriedade. Né? Você precisa de muitos quilos de uma planta para você extrair um pouquinho desse óleo. São quilos e quilos, às vezes toneladas. Você pensa rosa, né? Você tem lá a rosa centifolha, né? A rosa do Marrocos. Pensa na coleta manual disso. As pessoas lá no campo tirando as rosas e tal, né? Tudo manual. Aí você separa, leva no local, né? Você vai separar. Agora, quantas toneladas daquelas pétalazinhas
você tem que juntar para extrair um pouquinho de óleo essencial. É claro, o óleo custa uma fortuna. Eu lembro de umas curiosidades, assim, tem alguns óleos que custam Sim. bastante caro. O óleo essencial de rosa é um exemplo clássico de um óleo caro. E o que determina qual forma de extração é a planta ou é o produtor que escolhe? Ou não adianta brigar contra a natureza e óleo de tal coisa, você só vai extrair Depende de alguns fatores, como o mercado, né? O que o mercado quer. Exemplo, né? Você tem a extração por fluidos supercríticos, por CO2. Tá. Esse é o método mais caro. Tá. Né? Mas você quer aquele óleo extraído por CO2. Então, lavanda. Lavanda você extrai por arrasto de vapor e você pode extrair por fluido supercrítico. Tá. Como a extração do fluido supercrítico ela demanda mais dinheiro, né? Ela é mais cara, então aquele óleo essencial, ele obviamente vai ser mais caro. Tá? Do que o arrasto de vapor. Tá? Então aquele óleo vai ser mais caro porque um determinado negócio demanda, né? Quer esse tipo de óleo. Então esse é um exemplo que o mercado está querendo aquele óleo. Tá, por causa da aplicação. Por conta da aplicação, exato. Mas, lógico, tem óleos essenciais que, na maioria dos casos, é um tipo de extração. Por exemplo, a prensagem, né, para os cítricos. Tá, padrão que seja. Sim. Aqui, a nossa indústria de suco de laranja é muito forte no Brasil, sabe, Milene? Sim. Então, o óleo essencial acaba sendo um subproduto dessa indústria do suco, né, onde você joga as frutas lá e elas são espremidas, são esmagadas. Né? Então, o óleo essencial está na casca e depois você consegue separar isso. Né? Você ali em São Paulo é forte, sim, essa super forte, né? Super forte. Eu viajava com meu pai para lá e, nossa, aquilo não tinha fim, né? Aquelas plantações de laranja não tinham fim. Isso. Que bacana. Então, depende do tipo da planta, depende do que o mercado quer. Então, vai depender, né? O método de extração. E Wagner, a gente viu, né, de uns anos para cá, não há 20 anos, há bem menos do que tempo de mercado que vocês têm, uma certa, vamos dizer assim, popularização dos difusores, dos difusores e das pessoas mais ligadas em tratamentos alternativos, medicina alternativa, enfim, não sei se a aromaterapia se encaixa aí, acredito que sim. Maior cuidado das pessoas com bem-estar, com saúde mental, com uma série de coisas, né? E aí começou a vir esse tema, claro, da aromaterapia, e junto com todo o boom de informação, sempre vem desinformação junto. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os principais usos, né? As aplicações de dia a dia das pessoas, o que o brasileiro tem mais procurado, enfim, falar um pouquinho mais dessa aplicabilidade, sabe? Tá. Então, assim, mais dia a dia e algo bem direto. Então, as pessoas procuram bastante, Milena, óleos essenciais para, primeiro, a parte do cheiro, né, a questão olfativa, mas, claro, isso tem que ser utilizado da maneira correta. Né? Se você, por exemplo, aquece o óleo em difusores que tem aquela, né, uma resistência embaixo ali que esquenta, você vai estar degradando, né? Você degrada constituintes, então você compra o óleo essencial visando um determinado resultado, aí bota lá, você aquece, você degrada as moléculas e tá. Mas é esse uso, e é o mais fácil e mais seguro, olfativo mesmo. Olfativo. Exato. Então, óleo essencial de lavanda. Óleo essencial de lavanda tem estudos, né? Apenas o fato de você inalar o óleo essencial de lavanda, algumas moléculas específicas, através ali das trocas gasosas no pulmão, vão parar na corrente sanguínea e a partir dali começam a atuar no teu sistema nervoso central com algumas, né? Fazendo a função deles. Reações ali. Exato. Sedativo, calmante, né? Relaxante. Então, primeiro, olfativo. As pessoas... E é fácil, né? Mas, mais uma vez, é preciso sempre essa orientação do como utilizar, qual óleo utilizar. Sim, né? Porque sempre tem aquilo...
pode ter efeito colateral, né? Ou, sim. No sentido assim, Sim. se mal usado, você pensa que tá... Pô, você acabou de citar a lavanda A brasileira. lavanda, exato. Esse é clássico, sabe, Milena? É clássico e eu acho que fica fácil de entender. Se você usa uma lavanda brasileira, que tem bastante cânfora, aquilo vai te estimular, vai te excitar, né? Então, não vai fazer a função Que você esperada espera. da lavanda, que é né, o calmante. Geralmente as pessoas adquirem óleo de lavanda visando, Isso. né, calmar, se relaxar, né? Mas tem óleo essencial para tudo, né? Tem óleo essencial para tudo. Então, primeiro o cheiro, depois uso tópico. Tá. Aí o uso tópico já necessita, né, já demanda de mais cuidados. Claro, tem os óleos essenciais cítricos que podem ser fotossensibilizantes. Então, você usar um óleo essencial de bergamota, né, com um teor aí de furano-cumarinas e se expor ao sol, né, aquilo pode trazer problemas. Mancha, né? Sim, Tá. sim. Né? Então, sempre esse cuidado. Agora, estou aqui falando daquilo que pode dar de problema ou de errado, Sim, né? sim. Mas, nossa, os óleos essenciais, o uso tópico dos óleos essenciais, quando feitos da maneira correta, da maneira certa, gente, isso Sim, os benefícios. traz né? muitos benefícios. Muitos benefícios. E me explica esse aqui. A gente tem óleo vegetal Certo. também. Então, explica o que são, para que servem, enfim. Tá. Os óleos Que vegetais... esse também é spray, né? Não chega a ser spray. Aham. Ele é um bumper, acho que chama. Isso, Tá. correto. Então, assim, os óleos vegetais, esses são óleos de fato, são gorduras. Ah, Né? certo. Porque é composto aí por ácidos graxos, né? Eles não têm cheiro, Tá. eles não são voláteis, diferentemente dos óleos essenciais. Né? Nós chamamos de óleos essenciais, Tá. mas, digamos, quimicamente eles não são Óleos. Tá, É, entendi. A gente diz porque eles né, se diluem ali em outras gorduras, em outros óleos, né? Mas os óleos vegetais, sim, esses são óleos. Tá. Né? E é muito usado para quê? Massagens, por exemplo? Exato. Então, eles servem para você diluir, pelo menos dentro da aromaterapia, né? Você dilui os óleos essenciais nos óleos vegetais para que você possa utilizar, por exemplo, como uso tópico, massagens, né? Para você não usar o óleo essencial Então a da gente forma faz pura. essa mistura, por exemplo. Exatamente, essa mistura aqui, né? Tá. Óleo vegetal e óleo essencial. E aí Te possibilita isso. o aromaterapeuta, o profissional lá capacitado, ele vai saber qual óleo vegetal, porque tem vários Sim, tipos, né? correto. Qual óleo vegetal combina, enfim, usando os termos, qual óleo vegetal casa com qual óleo essencial. Perfeitamente. Vai depender sempre do teu objetivo, né? O Tá. que o teu paciente tem, o que ele está buscando. Tá, Então, entendi. claro, há óleos vegetais que vão estar alinhados aí, né? Com o propósito o propósito do paciente. do óleo essencial. Do óleo essencial e do óleo vegetal. Tá, Né? Então, sim, aí eles fazem um casamento ali e potencializam um uso do outro, é isso. Isso. Você coloca o óleo essencial no vegetal, dilui para que você possa usar com maior segurança, né? E claro, tem as próprias propriedades aí dos óleos vegetais. Que bacana, Wagner, que legal. E aí, até só para apresentar, que eu botei aqui um mix Kinari, né? Você tem os perfumes também, né? Tá, e explica pro pessoal, porque eu vi lá no teu site perfumes botânicos. E eu, ai meu Deus do céu, agora me pegou. O que quer dizer isso? Então, são 4 que você tem, né? São 4, menina. Esses perfumes, eles foram criados por uma perfumista botânica, né? Chamada Annie Walsh. Ela é bem conhecida aqui no Brasil, dentro. Claro, tem nosso... o nome dela aqui. Tem o nome dela aí. Né? Então, são fragrâncias criadas por ela. Perfumes botânicos. O que isso significa? São perfumes feitos, né, formulados apenas com plantas. Então, eles não têm constituintes de origem animal, nem
químicos sintéticos. Não tem sintéticos. Nada de sintético. Então, por consequência, ele também é um perfume vegano. É isso que eu ia dizer, se tu falou que não tem componente, que você fala, Isso. animal, quer dizer que é vegano. Exatamente. Só que além de vegano, é botânico. Além de vegano, ele é botânico. Pelo Correto. fato de não usar matéria-prima sintética. Perfeitamente. Que bacana. Exatamente. E é super cheiroso, né? Perfeitamente, é isso mesmo. Então, eles são perfumes botânicos e agora também estão sendo chamados perfumes botânicos funcionais. Por quê? Eles são feitos com óleos essenciais, né? Óleos essenciais, óleo resina, Claro. absolutos. Sim. E a mistura disso, né, que nós chamamos de blend, também proporciona o uso terapêutico, né, propriedades terapêuticas. Ah, que bacana, Wagner. Aham. E, bom, agora eu vou querer spoiler. E vocês pensam em aumentar mais a linha? Não digo de perfume, eu digo de mix geral de produto? Ou já tá dando trabalho? Já. Não, porque de já é óleo... o suficiente para não... Óleo essencial, eu vi o teu catálogo. Quantos óleos essenciais vocês têm no Mixel? Então, de óleos essenciais na linha de varejo, Milena, eu acho que são uns 60 óleos essenciais, próximo disso. É muita coisa. Só que daí, na Sintaroma, a parte da indústria, tem outros óleos essenciais, né, que não fazem parte aqui da linha de varejo. Ah, a Sintaroma tem óleos essenciais que a Quinari não tem. Correto, isso mesmo. Que aí tu fornece, enquanto Sintaroma, tu fornece para outras indústrias. Exatamente. Tá. Exatamente. Tá. Né? Por exemplo, óleo de erva baleeira, né, que o pessoal, né, da indústria, principalmente farmacêutica, usa bastante. Então, esse é um exemplo. Legal. Né? Então, esses são os perfumes botânicos funcionais. E para quem eu queria convidar, gente, quem se interessa pelo tema, a ver o blog da Quinari, porque você escreve lá colocando sempre artigos científicos, né, Sim, Wagner? sim. Você tem toda uma preocupação em respaldar o que você está falando. Correto. Primeiro que vocês não se comprometem com... Como é que a gente pode chamar? Cura ou resultado, ou enfim, algo complementar, né? Tem uma seriedade muito grande nisso. Exato, E segundo, sempre que você fala de uma propriedade, por exemplo, óleo essencial de lavanda pode, calmante, relaxante e tal, você coloca ali a fonte do estudo científico. Correto, sempre. Então, tu te preocupa muito em mostrar que isso aqui é ciência, né? Que não é essas coisas mais... Não. Então, Entendeu? exato. Então, nós sempre tivemos essa preocupação, sabe? Então, é de acordo com o estudo tal, Isso. conforme, né, a pesquisa X, o estudo Y. Então, sempre dessa forma. Sempre respaldando com Claro. o estudo que foi feito, Exatamente, né? exatamente. Muito legal, muito bom. Isso é ótimo para o consumidor, né? É uma proteção, assim, de segurança, porque quando você está falando de aplicabilidade clínica, é a saúde das pessoas, não é só o bem-estar, né? É a saúde mesmo. Até te contei sobre quem também se interessar em ver o episódio da Janice Zanata, aromaterapeuta clínica, ela fala sobre o uso dos óleos essenciais em doentes terminais, né? Cuidados paliativos, melhora na qualidade de vida de pessoas que estão acamadas. Sim. Né? Então é um trabalho assim muito bonito, né, Wagner? Os óleos essenciais, eles têm um universo de aplicações, né? Então a gente poderia certamente ficar um dia todo conversando, aqui um dia inteiro, né, conversando apenas sobre a propriedade relaxante do óleo essencial de lavanda. Tá. Como é que é isso? Como é que ele funciona? Então vamos lá, explicar como é que ele funciona. Gente, dá um bate-papo Infinito. Dá. Mas olha, até vou te provocar então, porque tu sabe um monte de cabeça, né, Wagner? Um monte de aplicar. Isso aqui serve para quê? Você sabe de cabeça. O de lavanda, para nós leigos, talvez seja o mais conhecido. Tu pode citar alguns, assim, que são mais, vamos dizer, curiosos? Mas, sei lá, não sei se para vocês que são da área alguma coisa curiosa, mas, olha, Milena, tal coisa pode melhorar
Exemplo que eu li no teu blog, Certo. cólicas menstruais. Uhum. Você tem um determinado óleo essencial Tá. que, né, fazendo a aromaterapia ali corretamente, pode aliviar, né, Uhum. os sintomas. Então, Uhum. essas coisas, assim, só para as pessoas Uhum. entenderem. Isso. Então, Milena, na maioria das vezes, as pessoas buscam, né, nos óleos essenciais, essas propriedades que hoje em dia, né, ansiedade, estresse, tensão, por conta do dia a dia que nós Sim. temos, buscam nos óleos essenciais ali um complemento, né? De acordo com, de repente ela já está fazendo um tratamento e essa é a forma correta, né? Busca nos óleos essenciais complementar esses resultados. Então, quase que mais de 90% é voltado para isso. Tá. Né? Mas claro, aí tem óleos e óleos, né? Curiosos. Né? Então, óleos essenciais, exemplo, cravo. Cravo é rico, né, num fenol chamado eugenol. E esse eugenol, além dele também atuar, né, na depressão, né, ele pode ser aplicado na sua unha para resolver um problema de fungo. Tá. Né? Então, usa-se bastante isso. Né? Como é que chama quando você vai nessas clínicas de podologia? Podologia. Né? Podologia, isso. Então, usa-se bastante óleo essencial de cravo, óleo essencial de melaleuca. Né? Melaleuca é rico em terpenenquatrol, né? Que é um álcool monocíclico aí, utilizado também para esse fim, né? Que é um antisséptico de uso geral. E uma série de outros, né? Que se eu começar a falar aqui, certamente a gente vai... Não, claro, mas tem para o bebezinho dormir melhor, tem para cólica menstrual. No caso do bebê, Milena, por se tratar de bebê, Tá. criança muito pequena, aí já é mais indicado os hidrolatos. Olha, informação. É mais... Eles são mais brandos, né? Para então você por usar... ser diluído. Exato. Então você usar um hidrolato de lavanda, que nós temos na linha, um hidrolato de camomila, né? Com esse objetivo também, calmante e tal. Claro, porque o óleo essencial é muito forte. Exato, você despejar na aguinha da banheira da criança, sem problemas. Ou esborrifar no ambiente, isso? Também, no quarto. Entendi. Porque esse não usa no difusor, né? Não. Tá, entendi. Não, esse não... Olha, não é indicado usar no difusor. Né? Então, para criança pequenininha, você vai usar ali... algo mais leve. Mais leve, né? Os hidrolatos são os mais indicados. Também para animais, né? Os hidrolatos. Boa! O pessoal da veterinária usa bastante os hidrolatos. E agora essa área pet, tudo Sim, que é o de humano está se adaptando, porque os pets são os novos filhos, né? Exato. Os novos membros da família. Usa muito hidrolato. Entendi. Usa muito hidrolato. Né? A parte veterinária. Bacana. Wagner, eu não sei se tu quer, enfim, contemplar mais alguma coisa, mas eu sempre deixo aberto para o convidado dar o seu recado final. Que pode ser para o usuário, pode ser para o mercado, pode ser para o teu cliente, né? Para depois, claro, você dizer onde encontrar Kinari, onde encontrar Sintaroma, etc. Mas antes eu queria aquele recado, assim, sabe? O que você gostaria de deixar fixado nas pessoas? Então, assim, menina, primeiro, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de bater papo. É bacana ter esse tipo de conversa, né? E com relação ao recado, citamos aqui a Abraroma, né, as marcas que fazem parte da Abraroma. Então, o consumidor, quando ele buscar por óleos essenciais, buscar aromaterapia, ele se preocupar, né, em entender e ir atrás, né, daquela marca que ele está adquirindo aquele produto, sabe? Procurar saber, né, se ela está integrada lá, se ela não está, né, se essa empresa é séria, se não é.
Então, isso faz muita diferença, certamente, no objetivo que essa pessoa está buscando, né? No tratamento, digamos, que ela está fazendo. Né? Então, buscar sempre informação, essas informações, né? Sem dúvida. Das empresas. Até eu quis falar de Eu não falo em nome só da Quinari, entende? De toda a indústria. De toda a indústria, dessas marcas sérias, idôneas que estão no mercado. E que estão trabalhando isso aqui como tem saúde. Tem marcas brasileiras, né, Milena? Muitas. Aí, marcas brasileiras, mas apenas algumas a gente pode confiar. Entendi. Né? Apenas algumas a gente pode confiar. E são marcas boas. Essas que se pode confiar são marcas boas. Certo. Então, ir atrás sempre disso. O óleo essencial brasileiro tem competitividade lá fora? Ou é uma indústria que mais a gente traz do que exporta? Como que é isso? Sim, menina. Então, aqui, né, falamos do óleo essencial de laranja, a parte cítrica. Então, o Brasil é um dos maiores produtores de óleos essenciais cítricos, principalmente ali laranja e limão, né, a nível mundial. Então, que bacana. Porque tem muito plantio ainda, né? Claro. Tem muita laranja. Mas aqui tu também, na tua linha de 60 óleos só no varejo, tu tem também muita coisa tipo Marrocos. Isso, então é que Estados assim, Unidos. Quando você fala em óleo essencial brasileiro, Helena, aí você está falando da planta nativa brasileira, né? Ou do óleo extraído aqui no Brasil. Então, a laranja é um óleo extraído aqui, que, poxa, tem uma inserção enorme, né, no mundo todo. Agora, óleos essenciais de plantas nativas brasileiras, por exemplo, a pripioca, né, cítricos articulados, aí já é mais difícil, né? Tem toda a questão ali do plantio dela, né? Então, falando de pripioca, eu já fui algumas vezes para Belém do Pará, é nativa daquela região lá. Então, tem pouca produção. Né? É difícil, né? E você extrai o óleo acaba sendo também caro. Claro. Então são exemplos aí de plantas nativas brasileiras que tem um comércio já mais restrito. E a conta é meio simples assim? Do tipo, se a planta é rara, o óleo é caro, ou depende também da extração? Olha, dá para aplicar sim esse raciocínio. Mas aí a rosa, tem tanta rosa. Dá para aplicar esse raciocínio. Tem tanta rosa, mas a coleta manual. Aí é difícil, né? A extração é difícil. Muitas pessoas no campo trabalhando para você tirar aquelas rosas. Né? De quanto em quanto tempo, né? Que dá, exato. Que produz. Você fala, né, baunilha, você tem lá o resinóide de baunilha. Quanto tempo leva para você ter um resinóide de baunilha? Né? Então, poxa vida, são anos até aquela planta, né? A vanila folha, aquilo lá fica madura, depois tem a parte da cura dela, anos. Nossa. Para aí você poder colocar aquilo, né, para extrair algum constituinte. É por isso que informação é poder, né? Porque a gente precisa entender o que está por trás para valorizar. Exatamente, com certeza. E muito do meu objetivo de te trazer aqui, de falar sobre aromaterapia para a audiência do Projetox, é porque eu quero muito... A partir do momento que eu soube disso, né, sobre óleo essencial ser saúde, ser ciência, né, e eu conheço muita gente que fui eu que contei que não é a mesma coisa que essência, eu pensei, muito mais gente tem que saber disso, sabe? Porque você, por exemplo, está muito inserido nesse meio, então talvez você não consiga imaginar o quanto as pessoas ainda desconhecem, né? E essa aqui é uma oportunidade de conversar sobre isso. Temos que falar sobre coisas sérias. Que bom. Então, maravilha. Assim, para mim foi um prazer ter você aqui. Valeu. Muito obrigada. Joia. Gente, ele veio de Ponta Grossa, só para nos prestigiar. Muito obrigada. Isso tem um valor enorme. E me diga, a Quinari... tem lá o site, as redes sociais, tem um YouTube lindo, né? Que você tem feito muita informação boa. Eu queria que você deixasse os canais. Mas vocês também estão em vários pontos de venda, né? Físicos. Então, como que a gente acha? Então, sobre os canais, né? O Instagram é quinari.aromaterapia, né? É um Instagram bem bonito. Tem ali a parte do YouTube também, né? @Quinari, apenas isso.
Então, são vídeos comerciais e também voltados ali para parte técnica e científica. Sim, tem muita informação. Em relação a um determinado produto, né? Então, ali a pessoa pode aprender, né? Esse é o intuito maior, né? A gente poder ensinar um pouco daquilo que a gente conhece e sabe. Para comprar produtos da Quinari, tem a loja virtual da própria Quinari, certo. mas também aí os revendedores, né? Pontos comerciais, né? Que revendem os nossos produtos. Tem né? Um preço todo bem, o país já? Sim, um preço bem competitivo. Tá. Um preço bem legal. Tem lojista em todo o país, Tem. mas eventualmente se a pessoa não tiver na sua cidade, tem no quinari.com.br. Exatamente. A loja virtual você despacha para todo o Brasil. Despacha para todo o Brasil. E com nesse certeza. mesmo endereço tem um botão para o blog que eu falei para as pessoas. Tem. Tá. Tem um botãozinho ali para o blog. Tá. E tem um botãozinho também para o canal do YouTube. Vale a pena, gente. Vale super a pena, porque você se esmera ali naqueles textos, né? Então, muito obrigada de novo. Valeu, Milena. Foi Obrigado. um grande prazer mesmo. Eu que agradeço. Gente, obrigada a vocês por nos assistirem até aqui. Não esqueçam de se inscrever no youtube.com/Projetual Comunicação. O Projetalks também está no Spotify. Um grande beijo e até o próximo conteúdo.